Há um momento em que você percebe que seu corpo já não lhe pertence. Isso acontece silenciosamente. Talvez seja quando você não consegue mais abrir um pote. Talvez seja quando subir as escadas parece escalar uma montanha. Ou talvez seja quando você olha no espelho e não reconhece a pessoa que está olhando de volta. Para Margaret, esse momento chegou em uma manhã de terça-feira. Ela tinha 84 anos e não conseguia sair da cama, não porque não quisesse, mas porque seu corpo se recusava. O jardim que ela amou por 60 anos ficava do lado de fora da janela, morrendo, assim como ela sentia que estava. Os médicos diziam que era apenas a idade. Deram-lhe comprimidos para o fígado, comprimidos para dar energia, comprimidos para ajudá-la a dormir, porque os outros comprimidos a mantinham acordada, mas nada funcionava. Ela estava se apagando e sabia disso. Sua filha a visitava menos, não porque não se importasse, mas porque doía demais assistir. Margaret havia se tornado aquilo que mais temia, um fardo. Mas essa não é onde sua história termina. Porque 3 anos depois, aos 87 anos, Margaret está fazendo algo que a maioria dos jovens de 20 anos não consegue. Ela acorda às 5 da manhã sem despertador. Ela trabalha em seu jardim por 6 horas seguidas. Ela não toma um único comprimido há 2 anos e quando seu médico a viu no mês passado, pediu conselhos a ela. Se você está assistindo a isso agora, talvez se sinta como Margaret se sentia. Cansado, com a mente confusa, como se seu corpo estivesse funcionando no limite, não importa o quanto descanse. Talvez seu fígado esteja com dificuldades. Talvez tenham dito que é só estresse ou só a idade, mas no fundo você sabe que algo está errado. Aqui está o que eu preciso que você entenda. O que aconteceu com Margaret não foi mágica, não foi sorte e não foi caro. Era uma verdade simples que a medicina moderna esqueceu, uma verdade que vive no solo, nas raízes, no ritmo da própria natureza. Ao final deste vídeo, você saberá exatamente o que Margaret fez. A rotina diária, os alimentos, a prática esquecida que salvou sua vida. E se você estiver disposto a dar ao seu corpo o que ele tem pedido, pode começar sua própria transformação hoje, agora mesmo. Mas primeiro, você precisa entender onde a história de Margaret realmente começou, porque o caminho para a cura sempre começa no lugar mais escuro. Margaret nunca deveria ter acabado assim. Ela tinha sido jardineira a vida inteira, mãos fortes, espírito forte, o tipo de mulher que conseguia trabalhar mais do que homens com metade da sua idade. Mas, por volta do seu 80º aniversário, tudo mudou. Começou com o cansaço. Não aquele que se resolve com uma boa noite de sono, mas aquele que vive nos ossos, que faz cada movimento parecer que você está debaixo d'água. Ela acordava exausta, ia dormir exausta, e entre esses momentos sentava-se em sua cadeira perto da janela, observando seu jardim desaparecer. Depois veio a dor, uma dor surda e constante no lado direito, logo abaixo das costelas, no fígado. O médico disse que era doença hepática gordurosa. Comum em pessoas mais velhas, ele disse. Nada com que se preocupar, ele disse. Apenas tome estes comprimidos. E ela tomou. Por 2 anos, ela tomou os comprimidos, estatinas para o colesterol, metformina para o açúcar no sangue, analgésicos para a dor que nunca passava, mas nada funcionava. Ela estava definhando e sabia disso. Sua filha, Claire, a visitava todos os dias, não para conversar, mas para checar, para ter certeza de que Margaret ainda estava lá. Numa noite, Claire fez a pergunta que as duas vinham evitando. Mãe, você quer morar comigo? Margaret olhou para a filha e, pela primeira vez na vida, sentiu como se já tivesse morrido. Margaret, sozinha em seu quarto, encarando uma foto de si mesma de 20 anos atrás, saudável, radiante, viva. Aquela foto a assombrava porque ela já não conseguia se lembrar de como era ser aquela pessoa. Ela havia aceitado, esse era o fim, lento, doloroso, inevitável. A tela escurece, silêncio, então uma única frase aparece. Mas então algo mudou. Era uma manhã de sábado em abril.
Margaret estava em sua cadeira, a mesma em que sentava há 2 anos, quando seu vizinho, um senhor chamado Thomas, bateu à sua porta. Thomas tinha 90 anos, mas não aparentava, não se movia como tal, não se sentia assim. Margaret não o via há meses, e quando ele entrou, ela não podia acreditar no que estava vendo. Thomas colocou a cesta no chão e sentou-se em frente a Margaret. O contraste entre eles era chocante. Thomas se inclinou para a frente, os olhos sérios, mas gentis. Margaret, você parece cansada. Eu estou cansada, Thomas. O tempo todo. Eu também estava há 5 anos. Mal consegui andar até a minha caixa de correio. Margaret olhou fixamente para aquele homem que parecia capaz de correr uma maratona. O que aconteceu com você? Thomas sorriu, tirou do bolso um pequeno caderno gasto. Minha avó me ensinou algo sobre o que os médicos não falam mais. Os olhos se fecham em um rosto cansado e envelhecido visto no espelho. Um suspiro. O reflexo desvia o olhar. Sua avó tinha sido uma curandeira, não uma médica, uma curandeira, em uma época antes das farmácias, antes das prescrições. Ela lhe ensinou que o fígado, o filtro do corpo, o órgão que limpa seu sangue, armazena sua energia e mantém você vivo, podia se curar sozinho, mas apenas se você parasse de envenená-lo e começasse a alimentá-lo. O contraste entre Thomas e Margaret é chocante. Seu fígado está se afogando, Margaret. Se afogando em toxinas, em produtos químicos, em comida processada, em estresse e em remédios que deveriam ajudar, mas só pioraram as coisas. Então, o que eu faço? Thomas deslizou o caderno pela mesa. Você dá a ele o que ele tem pedido desesperadamente e vai se sentir viva de novo. Eu prometo. Margaret pegou o caderno, as mãos tremendo, não de fraqueza desta vez, mas de esperança. Cozinha de Margaret. Uma semana depois, ela está preparando sua primeira rotina de limpeza do fígado. Movimentos lentos e deliberados. Margaret não acreditava que funcionaria, mas não tinha mais nada a perder. Então ela seguiu as instruções da avó de Thomas passo a passo, dia após dia, e o que aconteceu em seguida mudou tudo. Cartela de título: A rotina diária de renovação do fígado. Cozinha de Margaret. Uma semana depois, ela está preparando sua primeira rotina de limpeza do fígado. Movimentos lentos e deliberados. Margaret não acreditava que funcionaria, mas não tinha mais nada a perder, então seguiu as instruções da avó de Thomas passo a passo, dia após dia, e o que aconteceu em seguida mudou tudo. Todas as manhãs, antes de qualquer coisa, Margaret bebia água morna com limão e cúrcuma. Parece simples, não é? Mas veja o que estava acontecendo dentro do corpo dela. O suco de limão estimula a produção de bile. A bile é a forma que o seu fígado tem de eliminar toxinas. A cúrcuma contém curcumina, um composto que reduz a inflamação e ajuda a reparar as células do fígado. Juntos, eles despertam o seu fígado. Eles dizem a ele: é hora de fazer uma faxina. Margaret bebeu isso todas as manhãs durante 90 dias, e no 10º dia ela percebeu algo. Os olhos dela estavam mais brilhantes. Passo 2. As verduras amargas. Thomas disse algo que a chocou. Os alimentos que têm o pior gosto são os que o seu fígado mais ama. Verduras amargas, dente de leão, rúcula, folhas de mostarda. Compostos amargos ativam as vias de desintoxicação do seu fígado. Eles dizem ao seu fígado para produzir mais enzimas, enzimas que quebram gordura, que filtram toxinas, que regeneram células danificadas. Margaret comia um punhado de verduras amargas todos os dias, cruas, em saladas, em smoothies, e em 3 semanas a dor em seu lado havia desaparecido. Passo 3. A gordura proibida. Durante anos disseram a Margaret para evitar gordura. Gordura faz mal para o seu fígado, diziam os médicos. Mas a avó de Thomas sabia de outra coisa. Seu fígado precisa de gordura, gordura saudável, azeite de oliva, abacate, nozes, porque a gordura ajuda seu fígado a processar toxinas solúveis em gordura.
Ela lubrifica seus ductos biliares. Ela repara as membranas celulares. Margaret adicionou 2 colheres de sopa de azeite de oliva à sua dieta todos os dias, e na 5ª semana sua energia voltou. Passo 4. A raiz que regenera. Essa era a arma secreta, o cardo mariano, uma erva daninha que a maioria das pessoas tenta eliminar, mas dentro de suas sementes há um composto chamado silimarina. A silimarina é um dos únicos compostos naturais comprovadamente capazes de regenerar células do fígado. Ela protege seu fígado contra toxinas. Ela reverte danos. Ela dá ao seu fígado uma segunda chance. Margaret tomava extrato de cardo mariano todas as noites antes de dormir, e no 60º dia ela já estava de volta ao seu jardim. Passo 5. O descanso esquecido. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Seu fígado faz sua cura mais profunda entre 1 e 3 da manhã. Se você não estiver dormindo, seu fígado não pode se reparar. Margaret começou a ir para a cama às 9 da noite. Sem TV, sem celular, apenas descanso, e seu corpo finalmente teve o tempo de que precisava para se curar.